Salve loucos e loucas por futebol! Eu estava aqui examinando a lista de clubes campeões mundiais e me deparei com mais um mistério do futebol. Mas antes de desvendá-lo, como sempre, deixe o seu joinha, inscreva-se, que você já sabe, o Almanaque da Bola é o canal para quem gosta de curiosidades e histórias sobre futebol. Por que o Corinthians tinha um título de campeão mundial muito antes de conseguir sua primeira Libertadores? Hein? Como é que pode isso? Para começar, eu tô vendo aqui que o Corinthians não é o único caso de campeão mundial sem ter sido antes campeão continental. Em 74, a final da Copa Intercontinental, também conhecida como Campeonato Mundial Interclubes, era para ter sido entre o Bayern de Munique, campeão europeu, e o Independiente da Argentina, campeão sul-americano. Mas os alemães não quiseram fazer os dois jogos, que na época eram de ida e volta, contra os argentinos. Mas o Atlético de Madrid, que era o vice-campeão europeu, topou. Perdeu por 1-0 do Independiente na Argentina, ganhou por 2-0 na Espanha, e assim tornou-se o primeiro clube a ser campeão mundial sem ter faturado o título continental. Já o caso do Corinthians foi diferente. Em 2000, 96 anos, portanto, depois de sua fundação em 1904, a FIFA pela primeira vez se resolveu ocupar da organização de um campeonato entre clubes. O que havia antes eram iniciativas organizadas não diretamente pela entidade, que até hoje reluta em reconhecê-las oficialmente. Como a Copa Rio, que o Palmeiras ganhou em 51 e o Fluminense em 52, e a Copa Intercontinental, disputada entre os campeões europeu e sul-americano, e vencida pelo Santos de Pelé em 62 e 63, pelo Flamengo de Zico em 81, pelo Grêmio de Renato Gaúcho em 83 e pelo São Paulo do técnico Tele Santana em 92 e 93. De 60 a 2004, esse era considerado o título mundial interclubes. Em maio de 99, ficou decidido que o Brasil seria a sede do primeiro campeonato mundial de clubes da FIFA, a ser disputado entre os dias 5 e 14 de janeiro de 2000. Cada confederação continental teve total liberdade para apontar os seus representantes. Em vez do japonês Júbilo Iwata, campeão continental, a Confederação da Ásia resolveu escolher o Al Nassr da Arábia Saudita, campeão da Supercopa Asiática em 98, uma competição atualmente extinta. Da Oceania veio o South Melbourne, da Austrália, campeão da recém-criada Copa da Oceania em 99. O representante africano foi o Raja Casablanca, do Marrocos, campeão da Liga dos Campeões da África em 99. Das Américas Central, do Norte e do Caribe, veio o Necaxa, do México, campeão da Copa da CONCACAF em 98. Da Europa vieram o Manchester United, da Inglaterra, campeão da Champions League em 99, e o Real Madrid, da Espanha, campeão da Copa Intercontinental em 98. O representante da América do Sul acabou sendo o Vasco, campeão da Libertadores em 98, e não o Palmeiras, que a venceu em 99. Bom, a essa altura você já deve estar se perguntando, onde é que o Corinthians entrou nessa história? Acontece que a FIFA ofereceu uma vaga a ser indicada pela confederação do país sede, a CBF. E a CBF acabou optando pelo Corinthians como campeão brasileiro de 98. O Corinthians acabou sendo ainda bicampeão brasileiro em 99, mas ainda que tivesse perdido aquela final para o Atlético, disputada em dezembro, teria sido o representante brasileiro naquele Mundial, pois já havia sido indicado em junho de 99. Era de extremo interesse da organização
que houvesse um time do Rio e um de São Paulo, onde foram disputados os jogos, no Maracanã e no Morumbi, os dois estádios sedes daquele Mundial. Isso ajuda a explicar também a escolha do Vasco, campeão da Libertadores de 98, e não do Palmeiras, que acabou conquistando-a em 99. O Alviverde, aliás, teria concordado em ficar de fora de 2000 em troca de uma vaga garantida no Mundial do ano seguinte, 2001, que seria disputado em La Coruña e Madrid, na Espanha. No entanto, mesmo após ter tido os seus grupos sorteados, aquele Mundial de 2001 acabou sendo primeiro adiado para 2003 e depois adiado definitivamente por conta de problemas jurídicos envolvendo os patrocinadores da FIFA. Aquela promessa feita ao Palmeiras também acabou caindo no esquecimento. O grupo A do Mundial da FIFA de 2000, com jogos no Morumbi, em São Paulo, jogaram Corinthians, Real Madrid, Al Nassr e Raja Casablanca. O Corinthians ganhou do Raja por 2-0, empatou com o Real Madrid por 2-2 e fez mais 2-0 no Al Nassr. Classificava-se apenas um time de cada grupo para a decisão, e o Timão levou a melhor sobre o Real Madrid no saldo de gols. O grupo B, com jogos no Maracanã, tinha Vasco, Manchester United, Necaxa e South Melbourne. Classificou-se o Vasco, com vitórias por 2-0 sobre o South Melbourne, 2-1 sobre o Necaxa e principalmente graças aos 3-1 sobre o Manchester United, com 2 gols de Romário e 1 de Edmundo. Na final, Vasco e Corinthians empataram por 0-0 no tempo normal e nos 30 minutos da prorrogação. Nos pênaltis, Edmundo perdeu a sua cobrança e deu Corinthians 4-3. Corinthians, primeiro campeão do mundo! Corinthians, campeão do mundo! Aquela mesma madrugada de sexta-feira para sábado, 15 de janeiro de 2000, o site da FIFA confirmava que considerava o Corinthians como o primeiro campeão mundial. Embora algum tempo depois, em 2005, quando finalmente voltou a organizar um campeonato mundial de clubes, o mesmo site da FIFA tenha considerado como vencedores prévios os ganhadores da Copa Intercontinental. Além do reconhecimento oficial da FIFA, no dia seguinte a conquista corintiana foi notícia em jornais do mundo todo, como no The Sunday Times, na Inglaterra, no Herald Tribune e no Miami Herald, dos Estados Unidos, no Diário ABC de Madrid, Espanha, e na revista France Football, da França. E foi assim que o Corinthians conquistou o mundo pela primeira vez, mesmo sem ter antes uma Libertadores. Salve louco! Salve louca pro futebol! Aqui estou eu mais uma vez, Celso Sherlock Holmes, um Zelk, para desvendar mais um mistério do futebol, neste vídeo especial do Almanac da Bola. Afinal de contas, o São Paulo Futebol Clube foi fundado em 1930 ou em 1935, hein? Calma que eu já vou responder, mas antes, deixa o seu joinha, inscreva-se aqui, porque você já sabe, o Almanac da Bola é o canal para quem gosta de histórias e curiosidades sobre futebol, é claro. Trazes glórias luminosas do paulistano imortal, da floresta também trazes um brilho tradicional. Da floresta também trazes um brilho tradicional. É isso aí! Como canta o próprio hino tricolor em sua terceira estrofe, a origem do São Paulo está diretamente ligada a 2 outros times. Um deles é o Clube Atlético Paulistano, 11 vezes campeão paulista, que até hoje existe como clube esportivo e social,
mas não joga futebol desde 1929. O outro é a Associação Atlética das Palmeiras, 3 vezes campeã paulista, em 1909, 1910 e 1915, e que também extinguiu seu departamento de futebol em 1929. A Associação Atlética das Palmeiras, aliás, era também a dona de um estádio na tal Floresta, que é cantada no hino tricolor. Originalmente, em vez de da Floresta, o hino do São Paulo falava em do Palmeiras também trazes um brilho tradicional. Isso pode ser comprovado nesta página de Aracan, a revista dos São Paulinos, que foi publicada em 1942. Quem me mandou foi o Michael Serra, historiador do São Paulo. Mas depois que o rival Palestra Itália passou a se chamar Palmeiras, esse Palmeiras que a gente conhece hoje, não dava mesmo para o hino do São Paulo ficar daquele jeito, né? 25 de janeiro de 1930. Inconformados com o fim da prática do futebol em seus 2 clubes, dirigentes, sócios e jogadores da Associação Atlética das Palmeiras e do Clube Atlético Paulistano unem-se para criar o São Paulo Futebol Clube. Não por acaso, as cores escolhidas para o uniforme, que também são as do estado, foram o vermelho e branco do Paulistano e o preto e branco da Associação Atlética das Palmeiras. Na primeira vez em que disputou o Campeonato Paulista, em 1930, o São Paulo terminou em um honroso 3º lugar. Mas já no ano seguinte, 1931, veio o primeiro título estadual. Aquele time que entrou para a história com o apelido de Esquadrão de Aço já contava com vários craques consagrados, principalmente com a camisa do Paulistano. Como os zagueiros Clodô e Bartô, como ponta-direita Luizinho, como atacante Araquém Patusca. Mas aquele São Paulo, campeão pela primeira vez, contava principalmente com Friedenreich, considerado o Pelé da primeira metade do século XX. Em campo, tudo ia muito bem para aquele primeiro São Paulo, vice-campeão paulista em 3 anos seguidos, 1932, 33 e 34. Mas fora das 4 linhas, as coisas começaram a se complicar. É que em 1934 começou uma disputa pelo poder político do futebol paulista e brasileiro. De um lado estavam os defensores do profissionalismo, implantado no ano anterior, e que eram antigetulistas. Do outro lado estavam os defensores de um falso amadorismo, que pagavam os jogadores por debaixo do pano e que estavam do lado da CBD e do governo de Getúlio Vargas. Em princípio, os grandes clubes de São Paulo, que eram filiados à APEA, Associação Paulista de Esportes Atléticos, e tinham participado também da fundação da Federação Brasileira de Futebol em São Paulo, eram todos a favor do profissionalismo. Mas em um segundo momento, Corinthians e Palestra Itália lideraram um movimento pela fundação da Liga Bandeirante de Futebol, depois rebatizada como Liga Paulista de Futebol. Corinthians e Palestra se bandearam assim para o lado da CBD, onde estavam os falsos amadoristas, e carregaram com eles todos os outros clubes, inclusive o São Paulo, cuja diretoria chegou a filiar a CBD. O Conselho do Tricolor, então, foi contra e passou a considerar uma fusão com o Clube de Regatas Tietê, que resultaria no fim do futebol no clube. Os defensores dessa ideia usavam como desculpa o endividamento do clube por causa do aluguel de uma luxuosa sede chamada Trocadeiro. O Palacete do Trocadeiro ficava na esquina da rua Conselheiro Crispiniano com a Praça Ramos de Azevedo, no centro velho de São Paulo. Foi alugado pelo São Paulo Futebol Clube em 1934 para servir de sede social. O livro A Data de Fundação do São Paulo Futebol Clube é uma das principais fontes utilizadas nessa nossa investigação. Seus autores, Domingos Antônio D'Angelo Júnior e Marcelo Antônio D'Angelo, até admitem: na sede do Trocadeiro,
o São Paulo realizou bailes e festas que até ajudaram a aumentar o seu endividamento. No entanto, o mesmo livro ressalta que a tese do endividamento financeiro não era tão verdadeira assim. Os autores citam também o jornalista Tomás Mazzoni, que em seu livro História do Futebol no Brasil, de 1950, relata: aqueles 190 contos de dívida e, francamente, apesar da crise de então, não deveriam abalar o São Paulo Futebol Clube, possuidor de uma floresta e de um quadro de jogadores cujo passe valia muito dinheiro. Não deveria abalar, mas abalou. Em 17 de abril de 1935, foi assinado o contrato de fusão do São Paulo com o Tietê. As cores do novo clube seriam o preto, o branco e o vermelho, e a entidade passaria a se chamar Clube de Regatas Tietê São Paulo. Mas nada disso acabou sendo cumprido. A tal dívida seria paga pelo Tietê em suaves prestações mensais a partir de julho daquele ano, portanto, 3 meses depois. E o Tietê acabou ganhando de graça o velho campo da Floresta. No entanto, alguns são paulinos abnegados jamais se deram por vencidos. Liderados pelo Dr. Paulo Sampaio, conseguiram inicialmente, no dia 23 de abril daquele ano, melar a fusão na justiça. Mas em 14 de maio de 1935, a tal fusão finalmente acabou sendo aprovada. Tudo por causa de um artigo dos estatutos do clube que permitia que apenas 200 sócios votassem em nome de toda uma coletividade. Mais uma vez, dirigentes, sócios, torcedores e mesmo jogadores não se conformaram com aquela decisão. Durante todo o ano de 1935, eles lutaram para mais uma vez reerguer o São Paulo. Em 9 de fevereiro, havia sido fundado o Grêmio Tricolor e em 4 de junho, o Clube Atlético São Paulo. Ainda em 11 de fevereiro, foi criado o Clube Atlético Estudante Paulista, por estudantes, muitos deles ex-sócios do São Paulo. Em 23 de março, o ex-capitão são paulino Araquém Patusca saiu do clube para criar o Esporte Clube Independente e por causa disso foi expulso, assim como todos os jogadores são paulinos que o seguiram. Finalmente, em 16 de dezembro de 1935, após 7 meses de inatividade, fundiram-se o Grêmio Tricolor, o Clube Atlético São Paulo e o Esporte Clube Independente, dando origem ao atual São Paulo Futebol Clube. O Estudantes, que em 1937 havia se fundido com o Clube Atlético Paulista, dando origem ao Estudantes Paulista, também se uniria ao São Paulo, mas isso só em 1938. Como se pode observar por essa foto, o novo São Paulo Futebol Clube tinha o mesmo nome, as mesmas cores, o mesmo escudo e o mesmo uniforme do São Paulo anterior, que, aliás, oficialmente jamais se chamou São Paulo da Floresta. Essa foi só uma maneira que os jornalistas da época, principalmente Tomás Mazzoni, passaram a utilizar para separar a primeira fase do São Paulo da segunda. Durante décadas, o grupo de são paulinos históricos que ajudaram a reerguer o clube fazia questão absoluta de separá-lo do anterior e também daquele grupo que havia desistido e vendido o São Paulo. Isso talvez explique o fato de o São Paulo, até recentemente, considerar sua data de fundação em 1935 e não em 1930. O clube até publicou livros oficiais como este, de 1980, em que comemora claramente os seus 45 anos, e não o seu cinquentenário. Mas com o tempo, as gerações seguintes passaram a se interessar mais pelo resgate do título de 1931 e de craques como Friedenreich, do que propriamente com as velhas picuinhas do passado. Em 2012, alguns grupos do Conselho Deliberativo iniciaram os trabalhos de revisão do Estatuto Social do clube. Esse novo estatuto
foi aprovado em Assembleia em 2016 e passou a entrar em vigor no dia 1º de janeiro de 2017. Nele, logo em seu artigo 1º, se lê claramente: o São Paulo Futebol Clube, fundado na cidade de São Paulo em 25 de janeiro de 1930, tendo temporariamente suspendido e retomado suas atividades no ano de 1935, é uma associação de prática desportiva sem finalidade econômica ou lucrativa, com prazo de duração indeterminado. E assim desvendamos mais esse mistério. Depois de pensar muito, o São Paulo Futebol Clube finalmente decidiu que foi fundado em 1930 e não em 1935. Salve, loucos e loucas por futebol! A taça e as bolinhas! De quem é? Do São Paulo ou do Flamengo? Esse é mais um mistério do futebol que nós vamos resolver hoje. Mas antes, deixa o seu joinha e inscreva-se no Almanaque da Bola, o canal para quem gosta de histórias e curiosidades sobre futebol, como essa que nós vamos resolver hoje. De 1959 a 1968, o troféu da principal competição nacional de clubes foi esse aí, a Taça Brasil, que nesta foto aparece sendo erguida pelo capitão Beto, do Bahia, o primeiro clube a conquistá-lo em 1959. Essa mesma Taça Brasil foi conquistada também pelo Palmeiras do craque Julinho Botelho em 60. Mas repare que quando o Palmeiras voltou a conquistar o título em 67, essa Taça Brasil que aparece aí na foto, sendo levantada pelo dirigente Arnaldo Tironi ao lado da mascote Periquito, já era outra. Isso porque aquela primeira Taça Brasil havia sido conquistada em definitivo pelo Santos, ao conquistá-la 3 vezes seguidas, em 61, 62 e 63. Olha aquela primeira Taça Brasil aí, sendo levantada pelo eterno capitão Zito do Santos de Pelé. Com a nova taça, instituída pela CBD, então CBF, Zito repetiria esse gesto mais 2 vezes seguidas, em 64 e 65. Sim, porque o Santos conseguiu ser pentacampeão da Taça Brasil 5 anos seguidos, de 61, 62, 63, 64 e 65. A segunda encarnação da Taça Brasil foi erguida também pelo Cruzeiro de Piazza em 66 e, por fim, pelo Botafogo de Afonsinho em 68. Como último campeão da Taça Brasil, o Botafogo acabou ficando também com esse troféu em definitivo. Já o torneio Roberto Gomes Pedrosa, ou Robertão, acabou tendo 4 troféus diferentes nos 4 anos em que foi disputado. Essa aí é a Taça do Robertão conquistado pelo Palmeiras em 67. Essa outra é a taça que o Santos ganhou ao conquistar o Robertão de 68. Já essa foi a taça conquistada pelo Palmeiras, novamente campeão do Robertão, em 69. Finalmente essa, também chamada de Taça de Prata, quem ganhou foi o Fluminense, em 70. Campeonato novo, troféu novo. Tá aí a taça que o Atlético Mineiro faturou ao conquistar o primeiro campeonato nacional em 71. Também eram todas diferentes as taças conquistadas pelo Palmeiras, campeão brasileiro em 72, e bi em 73,
E a Taça do Vasco, campeão brasileiro em 74. Finalmente, em 75, entra em campo o motivo do nosso mistério de hoje, a Taça das Bolinhas. Oficialmente, aliás, ela se chama Copa Brasil e foi oferecida pela Caixa Econômica Federal para ser disputada só a partir do Campeonato Brasileiro de 75. Criada pelo artista plástico Maurício Salgueiro, a Taça das Bolinhas reproduz a imagem de um troféu tradicional, a partir de suas conhecidas 156 bolinhas. Uma das bolinhas é de ouro, encravada no alto de 13 níveis diferentes. As outras são prateadas. Essas bolinhas vão aumentando de tamanho a cada nível, segundo seu criador, para representar o crescimento das equipes ao longo da competição. Somente ao campeão caberá o ápice, a bolinha de ouro, que fica no centro do nível superior. O troféu tem 60 centímetros de altura, pesa 5,6 kg e é apoiado em uma base de madeira jacarandá. Tá aqui na minha mão o regulamento da Copa Brasil 75, o campeonato brasileiro do primeiro ano em que a Taça das Bolinhas foi disputada. O artigo 4º do capítulo 2, intitulado Do Troféu e dos Títulos, diz o seguinte: o troféu representativo do campeonato terá a denominação de Copa Brasil, sendo sua posse definitiva assegurada à associação que o houver conquistado por 3 vezes consecutivas ou por 5 alternadas. A cada ano, o troféu original voltava para o cofre da Caixa Econômica Federal, logo depois da volta olímpica do time campeão, que ganhava uma réplica de 30 centímetros de altura. Vale lembrar que em alguns anos a CBF entregou ao campeão um segundo troféu, junto com a Taça das Bolinhas. Os troféus são esses que estão aparecendo aí na seguinte ordem: a Taça de Ouro, de 79 a 83, e as taças extras de 85, 89, 90 e 92. Os campeões da Taça das Bolinhas, mesmo, foram os seguintes: o Inter, 3 vezes, sempre com Falcão, em 75, 76 e 79, nesta última oportunidade de maneira invicta. O São Paulo, também 3 vezes, com o volante Chicão, em 77, com o centroavante Careca, em 86, e com Zé Teodoro, lateral direito, e Antônio Carlos, zagueiro, em 91. O Guarani também ganhou a Taça das Bolinhas, uma vez, em 78. O Flamengo, sempre com o Júnior no time, ganhou o troféu em 80, foi bicampeão em 82 e 83 e voltou a conquistá-lo em 92. O Grêmio, apesar de ter preferido posar para esta foto com a Taça de Ouro, também ganhou uma vez a Taça das Bolinhas em 81. Assim como o Fluminense, do centroavante Washington, em 84. O Coritiba, do goleiro Rafael, em 85. E o Sport, do zagueiro Estevam, em 87. Epa! Esporte? Sim, é isso mesmo. Pois fique sabendo você que contesta o título brasileiro do Sport em 87, que a taça levantada por Zico e Zinho naquele mesmo ano nunca foi a Taça das Bolinhas. Ela era essa aí, a Copa União, que foi oferecida pela revista Placar. Ah, e naquele ano o Flamengo ganhou também uma outra taça, o troféu João Avelange, oferecido pela CBF como campeão do módulo verde, que era a maneira como a entidade chamava a Copa União. Mas a Taça das Bolinhas, naquele ano, não foi o Flamengo que levantou, não. Isso acabou dando um rolo. Nos 4 anos seguintes, a Taça das Bolinhas ainda continuou sendo entregue sem maiores problemas. Para o Bahia, em 88, para o Vasco, em 89, para o Corinthians, do atacante Diney, em 90, e também para o São Paulo, em 91,
como aliás já foi mostrado. Quando o Flamengo do centroavante gaúcho e do lateral Charles Guerreiro ganhou novamente o Campeonato Brasileiro, em 92, passou a se auto-intitular pentacampeão brasileiro, como dá para ver nessa foto, escrito na faixa que está no peito dos jogadores. Pelo regulamento, se tivesse ganho o Campeonato Brasileiro pela quinta vez, o Flamengo teria direito sim à Taça das Bolinhas, como a gente leu no regulamento da Taça Brasil de 75. Mas em 87, a CBF havia entregado a Taça das Bolinhas ao Sport e não ao Flamengo. E a entidade não quis comprar mais essa briga, não. A CBF, então, simplesmente tirou a Taça das Bolinhas de circulação e nunca mais a colocou em disputa em campo. Daí a festa do Palmeiras, campeão brasileiro do ano seguinte, 93, com uma taça que ficaria em disputa até 2013. Ela é totalmente diferente da Taça das Bolinhas. A Taça das Bolinhas, então, permaneceu esquecida até o dia 14 de abril de 2010. Naquela data, um parecer do departamento jurídico da própria CBF decidiu que o clube que ficaria com a Taça das Bolinhas seria o São Paulo, por ter sido o primeiro a ser 5 vezes campeão brasileiro. O tricolor paulista foi campeão do Brasil em 77, 86, 91 e tri de 2006, 2007 e 2008. Aliás, é até hoje o único tricampeão brasileiro seguido. O problema é que nesses títulos do tricolor, a taça estava em disputa só em 77, 86 e 91. A partir disso, o troféu em disputa já era outro. Em 14 de fevereiro de 2011, e mesmo com o Flamengo tendo conseguido na justiça uma liminar para impedir isso, a Caixa Econômica Federal chegou a entregar a Taça das Bolinhas ao São Paulo, na figura de seu ex-presidente Juvenal Juvencio, de um outro ex-presidente e também ex-governador do estado de São Paulo, Laudo Natel, e na presença do ídolo e então goleiro Rogério Ceni. Quando a CBF chegou a reconhecer, mesmo que brevemente, o Flamengo como um dos campeões brasileiros de 87, o clube chegou a entrar com um pedido de busca e apreensão da Taça das Bolinhas na 50ª Vara Civil do Rio de Janeiro. O juiz Gustavo Quintanilha Teles de Menezes determinou como medida cautelar a devolução da taça para a Caixa Econômica Federal até que houvesse uma decisão final. Mas o São Paulo só foi devolver a Taça das Bolinhas para a Caixa em 4 de maio de 2012, depois da determinação de que houvesse uso até de força policial, caso o clube se recusasse a entregá-la. O ato administrativo da CBF entregando a Taça das Bolinhas ao São Paulo foi anulado pela liminar do Flamengo, porque quando o tricolor ganhou seus últimos títulos, aquela taça já não estava mais em disputa. A Taça das Bolinhas passou a ser guardada então em um cofre da Caixa Econômica Federal, em São Paulo, em um local que jamais foi revelado pela instituição. No dia 30 de abril de 2019, a juíza Cristina de Araújo Góes determinou que a Taça das Bolinhas fosse devolvida pela Caixa para a CBF tomar as medidas cabíveis. No entanto, não foi estipulado um prazo para que a CBF tome as medidas cabíveis sobre o assunto. E a taça está lá na entidade até hoje. E assim o nosso caso de hoje se encerra de uma maneira bastante frustrante. Porque a Taça das Bolinhas não é nem do Flamengo e nem do São Paulo. Salve loucos e loucas do futebol! E lá vamos nós desvendar mais um mistério do futebol. Mas antes, deixa o seu joinha, inscreva-se, porque o Almanaque da Bola é o canal para quem gosta de histórias e curiosidades sobre futebol.
uma vez por todas, o Palmeiras tem Mundial? Ou o Palmeiras não tem Mundial? Nosso mistério de hoje começa em 1950, ano em que o Brasil perdeu a Copa do Mundo jogando em casa. Foi 2-1 para o Uruguai, em pleno Maracanã. Era preciso fazer alguma coisa para levantar o astral do torcedor e do próprio futebol brasileiro, que estavam muito abalados com aquela derrota. E foi justamente por isso que já no ano seguinte, 1951, a CBD, atual CBF, resolveu organizar o primeiro torneio internacional de futebol. Aquela competição internacional entre clubes foi também batizada como Copa Rio, devido ao apoio político e financeiro dado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. A Prefeitura do Rio ofereceu até a taça, como pode-se ver por essa notícia de jornal. Também participou da organização daquela competição internacional de clubes o italiano Ottorino Barassi. Ele foi indicado pelo então presidente da FIFA, Jules Rimet, para compor a comissão organizadora, junto a dirigentes brasileiros e ao sueco Ivo Schiriker, supervisor técnico da FIFA. Barassi era também presidente da Federação Italiana de Futebol e secretário-geral da FIFA. Ele havia participado da organização das Copas de 1934 em seu país e da de 1950 no Brasil. Durante a Segunda Guerra Mundial, o Torino Barassi teria escondido a taça Jules Rimet em uma caixa de sapatos embaixo de sua cama para que ela não caísse nas mãos dos alemães. Até o final de sua vida, Barassi seria também um dos idealizadores da UEFA e da própria Copa dos Campeões, atual Liga dos Campeões da Europa. Outro importante idealizador da Copa Rio foi o jornalista Mário Filho. Dono do Jornal dos Esportes do Rio de Janeiro, irmão do dramaturgo Nelson Rodrigues, Mário Filho hoje empresta o seu nome ao estádio do Maracanã. Na semana seguinte à derrota do Brasil na Copa de 50, já se falava na realização de um Mundial de Clubes. Veja esta notícia publicada no próprio Jornal dos Esportes, do qual Mário Filho era o dono e diretor. Nota-se também que já naquela época havia uma certa preocupação em se considerar a Copa Rio como o Mundial de Clubes. Ou não. Nesta declaração publicada em abril de 1951, por exemplo, o próprio presidente da FIFA, Jules Rimet, reconhece a importância da competição, mas não como um mundial. Ele estava preocupado em não banalizar o uso dessa expressão. Nesta outra declaração, publicada também pelo Jornal dos Esportes em 19 de abril de 51, portanto antes do início da Copa Rio, Rimet foi bem claro. Em relação a um Mundial de Clubes, a FIFA não tinha autorização nenhuma para dar. A ideia inicial era fazer uma competição com 16 clubes, mas como a própria Copa do Mundo, no ano anterior, havia reunido apenas 13 seleções, logo se percebeu que a empreitada seria muito difícil. Chegou-se ao consenso de trazer os campeões de Itália, Inglaterra, Portugal, Áustria, Escócia e Espanha. Ideia que também não vingou. No Brasil, devido à inexistência ainda de um campeonato nacional, cogitou-se a realização de um torneio entre os campeões de São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, Paraná e Bahia para indicar o representante brasileiro. Outra ideia foi fazer uma melhor de 3 entre os campeões e vices de São Paulo e do Rio. Como não havia datas para nada disso, a solução foi mesmo indicar os campeões paulista e carioca no ano anterior, 1950. No caso, o Vasco, base da seleção brasileira vice-campeã do mundo, e o Palmeiras. Apesar de a Copa Rio ter sido nomeada como Torneio Internacional de Clubes Campeões, nem todos que aceitaram participar eram os campeões de seus países. Faziam parte da chave de São Paulo, onde estava o Palmeiras, com jogos no Pacaembu. A Juventus de Turim, vice-campeã italiana, substituído o campeão Milan, que antes já havia se comprometido a disputar uma outra competição, no caso a Copa Latina, contra clubes da Espanha, França e Portugal. O Olympique de Nice, esse sim campeão francês da temporada 50-51, onde jogava o brasileiro Ieso Amalfi,
o terceiro agachado nesta foto, da esquerda para a direita. Os franceses substituíam o Barcelona da Espanha, que não quis vir. Jogava ainda na chave de São Paulo o Estrela Vermelha, vice-campeão da Iugoslávia em 1950. Já na chave do Rio, junto com o Vasco e com jogos no Maracanã, estavam o Áustria Viena, apenas terceiro colocado no campeonato de seu país na temporada 50-51, que veio no lugar do Tottenham da Inglaterra. O Nacional, este sim o campeão uruguaio de 1950. E o Sporting, também um campeão, de Portugal, da temporada 50-51. Classificavam-se 2 times de cada grupo para se enfrentar em 2 partidas nas semifinais. Do grupo de São Paulo, passaram a Juventus de Turim em primeiro lugar e o Palmeiras em segundo. O Alviverde fez 3-0 no Olympique de Nice, 2-1 no Estrela Vermelha da Iugoslávia e foi goleado pela Juventus de Turim por 4-0. No grupo do Rio, o Vasco ficou em primeiro lugar. Goleou tanto o Sporting de Portugal quanto o Áustria Viena por 5-1. O Vasco ainda ganhou de 2-0 do Nacional do Uruguai. O segundo lugar do grupo ficou com o Áustria Viena. Em uma das semifinais, os italianos da Juventus despacharam o Áustria Viena com um empate por 3-3 e uma vitória por 3-1. A outra semifinal foi entre os brasileiros, Vasco e Palmeiras. Os 2 jogos foram no Maracanã. No primeiro, o Palmeiras venceu por 2-1. No segundo, empate por 0-0. E Palmeiras e Juventus na final. A decisão da Copa Rio foi também em 2 jogos, ambos no Maracanã. E neles, o Palmeiras atuou com uma bandeira brasileira costurada em sua camisa. No primeiro jogo, em uma quarta-feira, 18 de junho, deu Verdão 1-0, gol do ponta esquerda Rodrigues. A segunda partida foi em um domingo, 22 de julho de 51. A Juventus terminou o primeiro tempo vencendo por 1-0. No segundo, Rodrigues novamente marcou para o Palmeiras. Karl Hansen fez 2-1 para o time italiano. E Liminha, já aos 32 minutos do segundo tempo, marcou o gol do empate por 2-2 e que deu o título da primeira Copa Rio ao Palmeiras. Pelo grito de Brasil, Brasil, Brasil! 2-2, 33 minutos da etapa complementar. Todo o estádio ainda vibra e o seu eco repercute por todos os recantos. Aquela era a 5ª conquista do Palmeiras no período entre 1950 e 1951. Façanha que entrou para a história do clube com o nome de As 5 Coroas. As outras 4 coroas foram as conquistas do Campeonato Paulista e da Taça São Paulo de 1950, do Rio São Paulo e da Taça Cidade de São Paulo de 1951. Sobre a final da Copa Rio de 51, existe um filme italiano de 15 minutos que pode ser acessado por esse endereço que está aí na descrição. No dia seguinte, o jornal A Gazeta Esportiva de São Paulo não teve dúvida nenhuma em estampar essa manchete: Palmeiras, campeão do mundo. Em São Paulo, os jogadores foram recebidos como campeões do mundo. A questão do título mundial do Palmeiras permaneceu adormecida por algum tempo, embora sempre reavivada por velhos torcedores. Para eles, ao vencer a Copa Rio em 51, o Palmeiras havia sido, sim, campeão do mundo. A FIFA permaneceu décadas sem se envolver nas questões referentes a clubes, deixando-as para as federações e confederações continentais e nacionais. A FIFA também não oficializava como Mundial de Clubes a Copa Intercontinental, disputada anualmente entre 1960 e 2004 entre os campeões da Europa e da América do Sul. Aquela competição que foi vencida pelo Santos em 62 e 63, pelo Flamengo em 81, pelo Grêmio em 83 e pelo São Paulo em 92 e 93. Até que, em 2000, a FIFA finalmente resolveu organizar um Mundial de Clubes disputado no Brasil e vencido pelo Corinthians. Foi o bastante para provocar uma corrida, principalmente entre clubes brasileiros, pela oficialização retroativa de suas conquistas. Em 2004,
Por iniciativa principalmente do conselheiro e diretor alviverde Roberto Friso, o Palmeiras entregou à FIFA uma série de documentos, um dossiê, requerendo a oficialização da Copa Rio como o primeiro campeonato mundial de clubes. Em 2007, a entidade máxima do futebol chegou de fato a reconhecer o título mundial do Palmeiras, como mostra essa troca de documentos entre a FIFA e a CBF e entre a CBF e a própria Sociedade Esportiva Palmeiras. São os famosos fax com os quais os torcedores adversários tanto azucrinam a vida dos palmeirenses. Mas em dezembro daquele mesmo ano, 2007, a FIFA voltou atrás, classificando a Copa Rio como um torneio intercontinental não FIFA. A FIFA passou a atribuir também essa classificação, torneio intercontinental não FIFA, a outros torneios anteriores ao Mundial de 2000, como a Copa Intercontinental. Em agosto de 2014, quando o Palmeiras completou 100 anos, o site Globoesporte.com perguntou à FIFA: o Palmeiras tem ou não tem Mundial? A entidade se limitou a afirmar que a Copa Rio, em 1951, foi a primeira competição internacional a reunir europeus e sul-americanos. Essa mesma informação foi ratificada em janeiro de 2017 pela FIFA em um comunicado especial à imprensa brasileira. Mesmo assim, também em 2017, o Palmeiras resolveu colocar uma estrela vermelha acima de seu escudo em homenagem à conquista da Copa Rio. Mas a FIFA ainda continua separando os campeões dos torneios que ela não organizou daqueles que venceram torneios organizados por ela. Tanto que a linha do tempo dos clubes campeões mundiais presente no site FIFA.com começa em 2000. Portanto, é a FIFA que está dizendo: o Palmeiras não tem Mundial. Salve loucos e loucas por futebol! Olha eu aqui de novo com meu chapéu de Sherlock Holmes para desvendar mais um mistério do futebol. Mas antes de desvendarmos o mistério de hoje, deixa o seu joinha, inscreva-se aqui, porque você já sabe, para quem gosta de curiosidades e histórias do mundo da bola, este é o canal. Afinal de contas, o São Paulo já foi rebaixado ou o São Paulo nunca foi rebaixado? Esse mistério começa em 1990, ano em que o Campeonato Paulista estava mais inchado do que nunca. Eram 24 clubes divididos inicialmente em dois grupos de 12. O grupo A contava com todos os times grandes, o grupo B só com times pequenos. Esse inchaço era fruto das seguidas administrações de Eduardo José Fará. Graças a isso, ele ia angariando votos dos clubes e se reelegendo presidente da Federação Paulista de Futebol sucessivamente durante 15 anos entre 1988 e 2003. Naquele Paulista de 90, se classificaram para a fase decisiva os 7 primeiros colocados do grupo 1, onde estavam os grandes, e os 5 primeiros do grupo 2, o grupo dos pequenos. Os 12 times que não se classificaram ainda tiveram uma segunda chance em uma repescagem, também chamada de terceira fase, que dava 2 vagas para continuar vivo na luta pelo título de campeão paulista de 90. A fase decisiva daquele Paulistão só foi disputada depois da desclassificação do Brasil na Copa do Mundo da Itália e resultou na primeira final caipira. Bragantino campeão, Novo Horizontino vice. Para 1991, a intenção de Fará era desinchar o campeonato. Assim jogariam no grupo verde, o principal, os 14 classificados para a fase decisiva de 90. E jogariam no grupo amarelo, secundário, os 10 que não se classificaram, mais 4 times vindos da segunda divisão. Àquela altura, ainda não se falava do cruzamento entre times dos dois grupos, permitindo que algum que viesse do grupo mais fraco
pudesse chegar até a ser campeão. O que ninguém contava é que entre esses 10 desclassificados estaria um dos grandes, no caso, o São Paulo Futebol Clube. Naquele Paulista de 90, o tricolor cumpriu de fato a sua campanha mais fraca até hoje. Foi apenas o 15º colocado entre 24 concorrentes. Na primeira fase, o São Paulo foi apenas o 8º colocado do grupo 1. Na repescagem, também não conseguiu a vaga. Em seu grupo, ficou atrás do Botafogo de Ribeirão Preto. A desclassificação são paulina acabou sendo selada com uma goleada por 6-1 sobre o Noroeste de Bauru, no Morumbi. Goleada que acabou sendo inútil. Afinal, o São Paulo precisava também de uma derrota do Botafogo de Ribeirão Preto para a Inter de Limeira. E os dois times do interior acabaram empatando por 1-1. A goleada do São Paulo sobre o Noroeste aconteceu diante de um público de apenas 247 pessoas. Também não era para menos. Naquele mesmo dia, apenas algumas horas depois, o Brasil enfrentaria a Escócia pela Copa do Mundo. Em sua edição do dia seguinte, 21 de junho de 1990, o jornal Folha de São Paulo publicou a manchete que deu origem a todo este mistério. São Paulo vai disputar a 2ª divisão em 91. A principal e única fonte de informação daquela reportagem era o então vice-presidente em exercício da Federação Paulista de Futebol, Antoine Gebran. Segundo Gebran, a fórmula de campeonato que rebaixaria o São Paulo teria sido aprovada em janeiro daquele ano, por unanimidade pelos 24 clubes que compuseram o Conselho Arbitral. Estava formada a confusão. A versão de que o São Paulo teria sido rebaixado tornou-se tão forte que até grandes ídolos tricolores, como o técnico Tele Santana e o ex-goleiro Zete, embarcaram nessa. São Paulo, só uma perguntinha rápida. Zete, existe uma polêmica aí porque muitos são paulinos falam que não, mas você, como esteve dentro de campo, poderia responder melhor. O São Paulo foi rebaixado no Campeonato Paulista? Foi, eu respondi isso aí lá na rádio, deu uma polêmica. Classificavam 7 do grupo A e 1 do grupo B. Da 2ª divisão. Aí os 8 se encontravam e nós fomos campeões paulistas. Resumindo. Caiu, ele falou. Foi? Eu tenho que falar isso? Tá no duelo? Caiu ou não caiu, Zete? Eu acho que caiu. Claro que caiu. Qualquer time é desafio. Quando eu cheguei no São Paulo, já disse em outubro, o São Paulo estava na 2ª divisão do Campeonato Paulista e com medo de cair do Campeonato Brasileiro, de cair para a 2ª divisão, porque já estava em andamento o campeonato. E é um desafio como outro qualquer, não é? Eu cheguei e felizmente o time subiu, cresceu e nós ainda fomos disputar o título com o Corinthians. Mas o regulamento do Paulista de 90 é bem claro, como se pode ler neste original da época. No campeonato da 1ª divisão do futebol profissional de 1990, não haverá descenso para a divisão especial do futebol profissional. O que o regulamento de 1990, em princípio, ainda não previa, era que para 1991, um time vindo do Grupo Amarelo pudesse disputar o título com times vindos do Grupo Verde e até ganhá-lo, como aconteceu com São Paulo. Mas também não impedia isso, que a final acabou sendo aprovado em 12 de junho de 91, pelo Conselho Consultivo formado pelos próprios clubes. Mesmo depois de disputar o tal Grupo Amarelo, o São Paulo, que no primeiro semestre já havia sido campeão brasileiro, venceu o Corinthians por 3-0 no primeiro jogo da decisão do Paulista de 91 e sagrou-se campeão ao empatar o segundo, também contra o Timão, por 0-0. Moral da história: não, pela letra fria da lei, o São Paulo não caiu e ainda acabou sendo o campeão paulista de 91. Salve, loucos e loucas por futebol! Toda vez que vocês me virem com esse chapéu de Sherlock Holmes, é que vem aí, no Almanaque da Bola, um vídeo todo especial, dedicado aos mistérios do futebol. Mas antes que eu resolva o mistério de hoje, deixe o seu joinha e inscreva-se, porque você já sabe, para quem gosta de curiosidades sobre o mundo da bola, este é o canal.
Responda rápido. Quem foi o campeão brasileiro de 87? O Flamengo ou o Sport? O mistério daquele brasileiro de 87 começa ainda em 86. Naquele ano, o Campeonato Brasileiro, que também era chamado de Copa Brasil, foi disputado por nada menos que 80 times. As principais equipes estavam nos grupos A, B, C e D, com 11 times cada um. Nos grupos E, F, G e H, com 9 times cada um, estavam outras 36 equipes. Era o chamado torneio paralelo, uma espécie de segunda divisão disfarçada. Ou seja, uma baita confusão. Pelo regulamento original, deveriam ter disputado o Brasileiro de 87, aquele pelo qual Flamengo e Sport brigam, os 24 primeiros colocados de 86, entre os grupos A, B, C e D. Seriam esses times que vocês estão vendo aí. Com isso, para o Brasileiro de 87, teriam sido rebaixados para a segunda divisão alguns times importantes que não conseguiram se classificar, como o Coritiba, que era nada menos que o atual campeão brasileiro, o de 85, além do Vasco e do Botafogo. Porém, antes mesmo que a primeira fase do Brasileiro de 86 terminasse, aconteceu mais uma daquelas trapalhadas típicas do nosso futebol. Primeiro, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, STJD, sempre ele, resolveu dar para o Joinville os pontos de um jogo contra o Sergipe que tinha terminado 1-1, porque o jogador Carlos Alberto do Sergipe teria jogado dopado. Depois foi o Vasco, que estaria eliminado se o Joinville ganhasse aqueles pontos. Mas o Vasco conseguiu reverter a situação ao entrar na justiça comum. A CBF, então, resolveu desclassificar a Portuguesa, alegando uma irregularidade na venda dos ingressos. Mas aí foram os outros clubes de São Paulo que se recusaram a aceitar a decisão. Mais ainda, se a Lusa fosse desclassificada, eles também sairiam do campeonato. O jeito então foi classificar todos aqueles times, mais Santa Cruz, Sobradinho e Náutico, aumentando de 32 para 36 o número de participantes na segunda fase daquele Brasileiro de 86, divididos em 4 grupos de 9. Ah, tudo isso mexeu também nos times que seriam rebaixados para o Brasileiro de 87. Eles seriam esses 9 que você vê aí na tela. O Vasco escapou, o Botafogo e o Coritiba não. Levou um bom tempo até essa confusão toda ser resolvida. Tanto que o Brasileiro de 86 só foi acabar em 25 de fevereiro de 87, com São Paulo campeão, vencendo o Guarani nos pênaltis. São Paulo pode ser campeão brasileiro agora. Basta que Wagner converta esse pênalti. Foi Wagner, bateu! Pra fora, gol! Não, gol! Gol de Wagner, o São Paulo é campeão brasileiro de 86! O acordo de que o Brasileiro de 86 classificaria 24 times para a competição em 87 acabou caindo no esquecimento. Pior, a CBF chegou a alegar que não tinha dinheiro para realizar a competição. Dia 13 de julho de 87, liderados pelo São Paulino Carlos Miguel Aidar e pelo flamenguista Márcio Braga, reuniram-se os presidentes dos 13 clubes considerados à época os de maior torcida do país. Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Cruzeiro, Flamengo, Fluminense, Grêmio, Internacional, Palmeiras, Santos, São Paulo e Vasco. Consegui! Obrigado. Juntos, eles fundam uma entidade para defender os seus interesses políticos e comerciais, a União dos Grandes Clubes Brasileiros, que se tornaria mais conhecida como Clube dos 13. A primeira e principal iniciativa do recém-criado Clube dos 13 foi tentar fazer o que a CBF não conseguia, ou seja, um campeonato brasileiro de clubes decente, logo batizado de Copa União. Não com 13, mas sim com 16 equipes, incluindo Goiás, Coritiba e Santa Cruz. Naquele primeiro momento, essa teria sido a única exigência da CBF para oficializar a competição. Clubes tradicionais e muito bem colocados no Brasileiro do ano anterior,
Como o Guarani, vice-campeão brasileiro, e o América do Rio, que chegou a ser semifinalista, acabaram ficando de fora. A Rede Globo transmitiu os jogos. A companhia aérea Varig forneceu as passagens para que os clubes viajassem de avião. A Coca-Cola patrocinou as camisas de 13 das 16 equipes, menos Palmeiras, Flamengo e Corinthians, que tinham outros contratos em vigor. A editora Abril, através da revista esportiva Placar, ofereceu a Taça da Copa União, que não era a polêmica Taça das Bolinhas. Em um mês, foram arrecadados cerca de 6 milhões de dólares, muito mais do que suficientes para cobrir as despesas orçadas em 1 milhão de dólares e que a CBF dizia não ter condições de cobrir. A média de público, de 20.877 pessoas por jogo, até hoje só foi superada 3 vezes em toda a história do Campeonato Brasileiro. Mas aí a CBF mudou de ideia e resolveu organizar também o seu campeonato. Era a Taça Roberto Gomes Pedrosa, mais conhecida como Módulo Amarelo, com 16 times que haviam ficado de fora da Copa União. A CBF também mudou seu discurso. Deixou de considerar a Copa União como campeonato brasileiro, passou a chamá-la de Módulo Verde ou Taça João Avelange e exigiu a disputa de um quadrangular entre os 2 primeiros colocados de cada módulo para decidir quem era o campeão brasileiro de 87. 15 dos 16 participantes da Copa União comprometeram-se em boicotar esse cruzamento. A exceção foi o Vasco de Eurico Miranda, que era ao mesmo tempo diretor de futebol do clube e vice-presidente do Clube dos 13. O grande erro do Clube dos 13, aliás, foi ter delegado justamente para Eurico Miranda a representatividade na reunião com a CBF, que acabou decidindo o regulamento do Brasileiro daquele ano. Porque Eurico concordou sim com o cruzamento de clubes dos módulos verde e amarelo. Cruzamento que nunca aconteceu. No dia 13 de dezembro de 87, quando o Flamengo venceu o Inter por 1-0 com um gol de Bebeto do Maracanã, ninguém no Brasil inteiro duvidava. O Flamengo conquistava ali o seu 4º título de campeão brasileiro, somado às conquistas de 1980, 82 e 83. É um barulho ensurdecedor no Maracanã, fogos de todos os lados. Aragão parece que vai pedir a bola. Chegou Aragão, apitou, ergueu o braço. O Flamengo é campeão da Copa União 1987. O torcedor do Flamengo não cabe debaixo da camisa rubro-negra e explode em emoção no Maracanã. Já na decisão do módulo amarelo entre Sport e Guarani, após um incrível empate nos pênaltis por 11-11, os dirigentes dos 2 clubes resolveram dividir o título ali mesmo, no gramado da Ilha do Retiro. Veio então a prorrogação, o Sport e Guarani empataram em 0-0. Depois foi a vez dos pênaltis, cada time cobrou 12 e empataram em 11-11. Cansados dos pênaltis, os 2 times se declararam campeões do módulo amarelo. Pode, eu explico. O juiz na súmula suspendeu o jogo por abandono dos 2 times. É verdade, Guarani e Sport foram pro vestiário, cada um se achando campeão. Título do módulo amarelo que depois o Sport também ganharia na justiça. Somente em janeiro do ano seguinte, 1988, é que a CBF resolveu impor o seu regulamento, decretando a realização de um quadrangular entre os campeões e vice da Copa União, que para ela era o módulo verde, Flamengo e Inter, e os campeões, co-campeões do módulo amarelo, Sport e Guarani. Flamenguistas e colorados não entraram em campo em nenhum dos jogos determinados para esse quadrangular. Perderam todos por WO. Sobraram então os 2 confrontos entre Sport e Guarani para decidir o título de campeão brasileiro de 87. Os 2 foram determinados também como os representantes brasileiros na Libertadores de 88. No primeiro jogo em Campinas, deu empate, 1-1. No segundo, realizado já em 7 de fevereiro de 88, com transmissão para todo o Brasil pelo SBT, o Sport ganhou por 1-0, gol de cabeça do zagueiro Marco Antônio, e se sagrou oficialmente o campeão brasileiro de 87. Corre, Betão, bateu, fechado, bola na boca do gol, Marco Antônio!
partir daí, a briga por esse título deixa os gramados para entrar nos bastidores. Em 88, a FIFA declarou que a CBF deveria considerar o esporte como campeão. Já o Conselho Nacional de Desportos, CND, órgão que regulou os esportes no Brasil de 1941 até 93, declarou o Flamengo campeão brasileiro de 87. Em 94, uma sentença judicial voltou a declarar o esporte campeão. Em 21 de fevereiro de 2011, em meio à onda de oficialização de outros títulos, como a Taça Brasil e o Robertão, como sendo de um brasileiro unificado, a CBF chegou a declarar o título do Flamengo junto com o esporte. Mas logo em seguida, em junho de 2011, a mesma CBF teve que voltar atrás por decisão da 10ª Vara de Justiça Federal. Em 8 de abril de 2014, o STJD, última instância a qual o Flamengo poderia recorrer nacionalmente, anulou a decisão da CBF, declarando o esporte novamente como o único campeão. Essa decisão foi confirmada pelo Superior Tribunal Federal em março de 2016 e em 18 de abril de 2017. Foi ratificada também em 5 de dezembro de 2017. Em 16 de março de 2018, foi homologado em última instância o título de campeão brasileiro de 87 para o esporte, sendo que o Flamengo não pode mais recorrer. Finalmente desvendamos o nosso primeiro mistério. A Copa União, disputada pelos 16 principais times do país, foi o Flamengo que ganhou no campo. Mas legalmente, o esporte é o campeão brasileiro de 87. E aí, gostou? Então não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no nosso canal, o Almanaque da Bola. Sempre comigo, Celso Zelt. Até mais!